Boa noite. Comigo tem Rui Afonso, candidato do Chega pelo Círculo Eleitoral do Porto, a deputado na Assembleia da República, que nos vai falar um bocadinho sobre o programa e as ideias do partido para o nosso país. Olá, Rui Afonso. Antes de mais, muito obrigado pela presença. O Chega tem, ao longo desta legislatura, com deputado único, mas tem sido uma força de ruptura, se quisermos chamar, de protesto. Esta eleição será o momento de afirmação do partido? Antes de mais, bom dia a todos que nos estão a ver lá em casa. Sim, nós consideramos que efetivamente, após estas eleições, o partido estará em condições de descolar, digamos, para o grande eleitorado. Nós temos uma série de bandeiras que defendemos, uma série de causas que queremos abraçar e efetivamente achamos que com este novo grupo parlamentar podemos realmente fazer a diferença no panorama político português. O partido tem sido crítico de muita coisa, mas tem sobretudo assumido uma verdadeira voz na luta contra a corrupção e a falta de transparência no nosso país. Esse é o principal problema que temos atualmente e poderá ser a solução de grande parte dos outros. Repare, foi feito um estudo na União Europeia em 2018 em que chegaram à conclusão, ou estimavam, que a corrupção em Portugal consumia cerca de 18,2 mil milhões de euros por ano. Só para lhe dar um termo comparativo, o orçamento geral da saúde em 2021 foi de 12,5 mil milhões de euros. Portanto, é preciso nós percebermos as redes de interesses que foram criadas durante a governação socialista. Portanto, é isso que nós temos que combater. Entretanto, e já vamos a cada setor em particular, mas entretanto temos muitas projeções, suposições do que poderá ser a próxima Constituição Parlamentar, sendo que quase todos, não, todos dizem que um acordo com o Chega está fora de questão. No entanto, o Chega poderá ter a decisão no que vai acontecer após 30 de janeiro. O facto de, no fundo, serem todos contra o Chega dá-vos mais força e mais alento para caminhar? Não, eu penso que realmente o Chega vai definir a geometria parlamentar, a futura geometria parlamentar. Neste momento, a questão aqui é que uma situação é o cenário pré-eleitoral e outra questão é o cenário pós-eleitoral. Portanto, neste momento aquilo que eles estão a fazer, e grande parte dos partidos da oposição estão a fazer, é no fundo tentar ostracizar o partido para o isolar do ambiente governativo. Mas conforme as sondagens têm vindo a demonstrar, efetivamente o partido tem sido um partido que cada vez mais se tem consolidado e tem crescido. E obviamente que não teremos quaisquer dúvidas que no próximo dia 30 de janeiro seremos a terceira força política mais votada. Uma vez que temos um descrédito generalizado em relação à política no nosso país e aos políticos, fruto dos inúmeros casos ao longo dos tempos, no fundo a oposição acabou por ajudar o Chega, isolando, porque fez com que seja fácil escolher o voto de protesto. Exatamente. Há uma questão de bipartidarização do sistema político. Basicamente, o sistema político ao longo destes 47 anos de governação tem sido dividido entre o PS e o PSD. Portanto, o PSD é mais uma força centro-esquerda e mais ao centro, dependendo depois dos atores políticos que encabeçaram o partido. O PS claramente como uma força de centro-esquerda, mais para a esquerda. E efetivamente aquilo que aconteceu foi sendo criada a tal rede de interesses que eu já falei há pouco, e efetivamente foi-se criando um descontentamento generalizado por parte de uma franja da população, aquela franja que não teve acesso, digamos, a grandes privilégios durante o período de governação desses dois partidos, mais do PS. Nós atualmente vivemos aí numa crise pandémica. E temos visto inúmeros problemas na saúde. Temos direções clínicas a admitir-se, temos novamente prazos de espera longos. Do seu ponto de vista, isto foi inteiramente derivado da pandemia? É uma questão de falta de investimento ou é uma questão estrutural e de organização? Sim, nós acreditamos que o modelo da saúde é um modelo completamente esgotado. Aquilo que acontece é que a saúde tem vindo a perder profissionais desde 2019 até agora. Com consequente degradação dos serviços clínicos e hospitalares. Só para lhe dar uma ideia,
o ano passado, em 2021, os profissionais de saúde fizeram 22 milhões de horas extras. Sendo só que no Porto foram 1.300.000 horas extras foram feitas. Isto significa claramente que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço deficitário. E isso acontece por uma razão muito simples, que as pessoas ainda não perceberam. O Serviço Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde, que é diferente, porque o Serviço Nacional de Saúde é o serviço público, o Sistema Nacional de Saúde engloba o setor privado e o setor social, tem que ser alterados na sua forma de trabalhar. Ideologicamente, e muito por culpa dos partidos de extrema-esquerda, o Sistema Nacional de Saúde tem-se mantido como um sistema único, ou seja, um sistema público. Eu acredito, e nós acreditamos piamente, sem uma integração efetiva do sistema social e do sistema privado, nós não iremos conseguir realmente melhorar significativamente os níveis de serviço do SNS. O pico de internamentos na pandemia provou isso mesmo. Sem o privado tinha sido impossível dar resposta. Exatamente. Porquê? Porque nós temos um Serviço Nacional de Saúde, portanto, público, que está em ruptura, e temos um sistema privado que tem uma grande capacidade, mas que efetivamente está a trabalhar a 40% a 50%. E um dos graves problemas também foi a própria gestão da pandemia. O que aconteceu foi que, com a dedicação e o foco nos doentes Covid, acabou-se por deixar para trás os chamados doentes não Covid, nomeadamente em áreas muito importantes, por exemplo, como a área do tratamento do cancro. Não se deveria ter tentado, agora estamos a falar, admito que agora seja fácil, que já passou, mas se calhar mais a cidade seria termos tentado separar os hospitais entre hospitais Covid e não Covid, para que alguns pudessem funcionar normalmente. O que se passou aqui tem a ver unicamente com uma questão ideológica. Repare que a extrema-esquerda sempre exerceu uma grande pressão sobre o governo. Aliás, a geringonça acabou exatamente porquê? Porque o governo deixou de aceitar a pressão dos partidos de extrema-esquerda. E tem a ver com uma questão ideológica. Porque eles entendem que o público deve servir o público, ou seja, o público é que deve servir o povo. E os privados devem ser direcionados unicamente para pessoas com posses e que possam pagar integralmente as suas consultas. O que acontece é que neste momento o modelo público que nós temos é um modelo que já não consegue abarcar, digamos, as necessidades atuais da população. Não consegue. Por razões várias. Tem a ver essencialmente com o desinvestimento que foi feito na área da saúde. Só para lhe dar um exemplo, nós em 2018, 2017 e 2016 o investimento na saúde era significativamente superior ao atual investimento da saúde e, portanto, e também realmente pela fuga de profissionais de saúde, realmente deixando de ter condições para trabalhar e realmente deixando de ter também, do ponto de vista das suas carreiras profissionais, deixarem de ter algumas condições aliciantes, transferiram-se para a área do privado. Entretanto, temos também um problema muito complicado para resolver, que é o problema da habitação. Sobretudo nos centros urbanos, como aqui no Porto, nós temos, curiosamente, um direito consagrado na Constituição, que é uma habitação digna para todos, e que é um direito que está ao alcance só das grandes carteiras, porque temos uma família que o casal receba à volta do salário mínimo, que seja um salário médio, muitas vezes o salário não chega para os custos de habitação, limitando todo o resto da ação familiar. Este problema resolve-se, no seu ponto de vista, com colocação da habitação no mercado, como defende. Há aqui dois focos que é preciso nós termos em atenção. Primeiro, há um foco que tem a ver com um foco conjectural. O que é que eu quero dizer com isto? O facto de nós estarmos em pandemia há sensivelmente 2 anos tem criado duas situações no caso da habitação. Como tem havido as moratórias dos créditos e as carências dos novos créditos, digamos que os reembolsos ficaram suspensos e basicamente a sinistralidade do crédito de habitação diminuiu, neste momento é quase inexistente. O que é que isso significa? Que a oferta do mercado de habitação deixou de haver a tal oferta porque efetivamente deixou de haver sinistralidade e portanto não há retomas bancárias para colocar no chamado segundo mercado. Essa foi uma das razões. Portanto, tem a ver com a sinistralidade, ou seja, o próprio ciclo de mercado imobiliário deixou de funcionar. E depois tem a ver com outra situação. O que é que acontece? Nós, neste momento, de uma forma artificial, o BCE, muito por culpa do FED, tem mantido as taxas de juros, as chamadas taxas diretoras, em valores muito baixos. O que significa que o incentivo à poupança é quase nulo, ou seja, hoje em dia, o senhor tem 100 ou 200 ou 300 mil euros para colocar num depósito a prazo e basicamente a remuneração é nula. Isso tem optado
pelos chamados os aforradores, os pequenos, médios e grandes aforradores, essencialmente os médios e grandes aforradores, têm optado por soluções de investimento. Ou seja, ao aceitarem efetuar soluções de investimento, estão a investir em casas. Ou seja, aquele dinheiro que devia estar parqueado na banca, neste momento está investido em habitações. E obviamente que, quando a oferta é diminuta, quando a procura aumenta, obviamente que o preço de mercado sobe exponencialmente. Portanto, mas isso é uma questão que a todo o tempo, e agora com o fim da pandemia, com a retoma dos reembolsos do crédito à habitação, é uma situação em que o próprio preço de mercado vai ser corrigido. Se eu apontava ao Rui Afonso, o nosso país precisa de políticas de médio e longo prazo, para não andarmos sempre a apagar o incêndio quando ele começa. Parte disso tem que partir dos jovens, que é quem tem um futuro pela frente. Quando os jovens têm vínculos laborais precários, muitas vezes camuflados por empresas de trabalho temporário e por outras formas que não lhes dá, não tendo vínculo laboral, não conseguem, por exemplo, recorrer a um crédito de habitação. Têm que recorrer ao arrendamento. Um arrendamento que muitas vezes, feitos ano a ano e andam para casa às costas, são contratos que pronto, o senhorio pode anulá-los facilmente no fim do contrato, para buscar uma renda mais alta. Depois não tem creches para os filhos, para ficarem até mais tarde, temos problemas de transportes. Como é que se vai começar a resolver esta equação? Olha, eu acho sinceramente que isto não se pode ver de uma forma autónoma. Ou seja, nós temos optado depois por ir aumentando o prazo da idade da reforma, que também é outro erro, porque quanto mais tarde as pessoas se reformarem mais tarde e entram novas pessoas no mercado de trabalho. O problema aqui, repare, eu estava-lhe a falar que em 2018 foi feito um estudo sobre a corrupção em Portugal, que estimava que a corrupção em Portugal consumia cerca de 18,2 mil milhões de euros. Com esta situação pandémica, a situação agravou-se. Porquê? Porque houve um alívio por parte das entidades fiscalizadoras para agilizar processos, processos de concursos e outros, e de ajustes diretos. O que acontece é que neste momento a corrupção é endémica em Portugal. E obviamente que nós, com um custo tão grande em termos de corrupção, não conseguimos depois, e é por isso que eu lhe estou a falar que isto tem que ser feita, a abordagem tem que ser feita de uma forma integrada, não conseguimos satisfazer outras situações, nomeadamente a questão do alívio fiscal, nomeadamente a questão do arrendamento jovem, que é importantíssimo também, na questão do incentivo à aquisição da primeira habitação, que é extremamente importante. Ou seja, tudo isso são medidas que são importantes ter, mas em que nós temos que deslocar esses fundos que estão mal alocados para efetivamente para essas causas, porque isso é o que importa. Repare uma coisa, uma empresa neste momento diz assim, a empresa paga mal ao funcionário. Tudo bem, mas nós temos a tributação para empresas das mais altas da Europa. Nós temos uma tributação maior de todas as empresas do sul da Europa, salvo erro, da Dinamarca, da Alemanha e da Suécia. Se eu não estou em erro. Portanto, nós deixamos de ser competitivos. Nós temos das energias e dos combustíveis mais caros da Europa. Isto num país que com o nosso salário, com o nosso poder de compra, realmente é castrador, realmente para um jovem querer realmente ser autónomo e ter novas oportunidades, não é? Olhando para a questão dos salários e sabendo que aparentemente terá sido um dos grandes pontos de ruptura no seio das línguas, nós temos, é certo que as grandes empresas continuam a apresentar lucros de largos milhões de euros, mas temos as médias empresas e sobretudo as pequenas empresas e os empresários em nome individual, neste momento quase a lutar para terem dinheiro para comer, para pagar rendas, para pagar comunicações. Verdade. Portanto, eu perguntava-lhe qual é a sua visão quanto aos salários quando temos estas duas problemáticas. Nós não podemos olhar para o mundo empresarial como um todo, temos que começar a separar, se quiseres, por escalões, quase como um IRS. Só para ter uma ideia, as PMEs consomem cerca de 95% a 98% do tecido empresarial em Portugal. Portanto, são eles realmente os grandes os empregadores por norma não entram mais consolidados. Na discussão. Não entram porque, repara uma coisa... É imposto, é assim que está. O que acontece claramente é isto, é que como eles são muitos, não conseguem ter a força de uma forma conjunta como têm os grandes grupos empresariais. Não era o papel das associações empresariais. Sim, mas não funcionam. Mesmo eles não se conseguem, muitas deles não se conseguem entender entre eles. E eles sentem-se claramente, os empresários sentem-se claramente desapoiados nessa proposta, porque as próprias associações também não têm a força necessária para fazer valer os seus direitos. Aquilo que acontece é uma questão muito simples. Efetivamente, nós, para realmente nós podermos dar melhores condições de empregabilidade, nós temos que reduzir, nomeadamente, na questão do IRC e das tributações autónomas.
que são elevadíssimos. Temos que reduzir a nível dos impostos sobre combustíveis, temos que reduzir a nível dos impostos sobre energia. Ou seja, nós temos que dar um conjunto de condições às empresas e incentivos fiscais às empresas para realmente elas empregarem, mas empregarem com qualidade. E depois há outro problema que é preciso nós percebermos. Quer queiramos, quer não, os cenários políticos dos últimos anos têm sido cenários políticos muito instáveis. Ou seja, mesmo os próprios empresários não sentem a confiança nem a segurança necessária para realmente fazerem um investimento, e quando estamos a falar de um empregado, estamos a falar de um investimento que será a médio e longo prazo, não é? Portanto, e de apostar nesse empregado para realmente podê-lo empregar e dar-lhe um contrato de trabalho condigno. E, portanto, isso é uma das situações que também tem que ser devidamente ponderada. Além disso, há outra coisa que também lhes quero chamar a atenção. Muitas vezes em Portugal não se fala de pessoas, fala-se de números. E então, muitas vezes, para escamotear os números do desemprego, criam-se todas as condições que forem necessárias para um empregador poder, no fundo, ter um contrato de trabalho, poder ter um contrato com o empregado, um contrato de trabalho mais frágil para o empregado, em que o possa de alguma forma despedir, de uma forma pronto, mais fácil. E, portanto, é isso que também nós temos que apostar. Ou seja, temos que deixar de olhar muitas vezes para os números, para a quantidade de pessoas que estão desempregadas e olharmos mais para a qualidade dos contratos de trabalho que são oferecidos. Vem a velha história das médias, que é a velha história da galinha. Como o Rui não come nenhuma, mas em média comemos meia cada uma e ficamos os dois com o problema resolvido. Exatamente. Quando na realidade não é assim. Rui, eu perguntava-lhe agora, em relação à justiça, não é? E ninguém tem dúvidas que é a parte da corrupção, a bandeira principal do Chega. É a principal bandeira, a principal prioridade é colocar uma justiça que funcione e que seja igual para todos, que deixe de ser tão eficaz com os fracos e tão permissiva com os fortes. Nós temos que ter... Há aqui dois tipos de justiça em Portugal, porque todas as justiças, ou seja, os processos têm impactos diferentes a nível da sociedade. Quando nós estamos a falar de megaprocessos, nós não podemos tratá-los da mesma forma que tratamos um processo que não tem impacto nenhum, ou nenhum impacto, ou um impacto muito pouco significativo para a sociedade portuguesa. Nós estamos a falar de megaprocessos, como estamos a falar do caso do Sócrates, por exemplo, como estamos a falar do caso do Armando Vargas, como estamos a falar do caso do Ricardo Salgado, que são processos que geraram milhares e milhares de desempregos, geraram centenas de milhões de euros de prejuízo ao Estado, estamos a falar de corrupção ao mais alto nível. Portanto, esses processos têm que ser julgados de uma forma completamente diferente, ou seja, não podem entrar no circuito normal dos processos judiciais, que são julgados numa situação que é perfeitamente inócua para a sociedade. E, portanto, nós temos que criar tribunais específicos para julgar megaprocessos. Ou seja, processos que tenham um impacto significativo ao nível da própria sociedade. E aquilo que acontece é que, efetivamente, se calhar o Sócrates vai acabar por ser julgado, se calhar o Ricardo Salgado vai acabar por ser julgado, mas no fundo vai ser tudo extemporâneo. Porquê? Porque quando se alocam os mesmos recursos para as mesmas coisas, o resultado acaba por não ser diferenciador, e mesmo que a justiça seja feita, será sempre extemporânea. Portanto, é preciso realmente uma reforma profunda na justiça. É preciso despartidarizar a justiça. Porque nós nos podemos esquecer que o Tribunal Constitucional, grande parte dos juízes do Tribunal Constitucional, são nomeados por partidos políticos. Portanto, nós temos que criar uma autêntica, verdadeira separação de poderes. Isso é o mais importante. E sem isso nós nunca vamos ter uma justiça condigna em Portugal. Rui, eu perguntava-lhe agora, o Rui é candidato pelo Círculo Eleitoral do Porto. Olhando agora um bocado para a Zona Norte, eu perguntava-lhe como é que, do seu ponto de vista, um deputado eleito pelo Círculo do Porto, como poderia ser de Braga, pode influenciar as decisões da sua região. É que nós temos um país pequeno, mas com problemas muito, muito dispares. Os problemas em Lisboa são diferentes dos do Porto, são diferentes dos de Braga, dos de Bragança, dos do Algarve. E depois, a ideia que as pessoas têm de forma generalizada é que, chegados a Lisboa, estão incluídos nas bancadas e passa a deixar de ser importante o círculo pelo qual foi eleito. Eu perguntava-lhe, caso chegue e eleja no Distrito do Porto, não se vai,
melhor, vai manter a defesa da sua região e vai manter atento aos problemas da sua região. Nós somos deputados que somos eleitos por círculos eleitorais, conforme disse muito bem. Só que nós somos deputados da nação. Agora, obviamente, nós temos de ser a voz de quem nos elegeu na Assembleia da República. Sem querer ser populista, desde o célebre orçamento do queijo limiano, quase que mais quer dizer que as reuniões podiam ser feitas numa sala de reuniões entre os líderes e resolvemos o problema da mesma forma. Sim, eu com isso, assim, nós temos um problema. O facto de nós termos tido um deputado na Assembleia da República não nos permitiu apresentar projetos de lei. Portanto, ou seja, tudo aquilo que podíamos apresentar era por arrasto dos projetos de lei que eram apresentados pelos restantes grupos parlamentares. E, portanto, agora as situações vão ser diferentes. Obviamente que nós temos o Chega tem uma coisa que mais nenhum outro partido tem. Nós não estamos agarrados a nenhuma rede de interesses. Nós não estamos agarrados a nenhum compromissos com A, com B ou com C. Portanto, nós somos um partido novo, digamos, e somos um grupo parlamentar novo na cena política portuguesa. Isso permite-nos ter uma autonomia em termos da defesa de determinadas causas e determinadas bandeiras que os outros partidos já terão algum cuidado em não ter. O reforço de mandatos do Chega não vai também obrigar a alterar a forma como o partido age no dia a dia? É assim, a responsabilidade será outra. Sim, nós vamos ter que nos consolidar enquanto força política, vamos ter que ter abordagens de uma forma diferente, que agora têm sido feitas pelo André, que é um deputado único do partido. Portanto, há uma transfiguração que tem que ser feita, mas repara uma coisa, o facto de nós temos o André Ventura. Quando entrarem para lá 10 ou 15 pessoas, não vamos ter lá 10 ou 15 André Venturas. Todos nós temos formas de abordagem diferentes das matérias, todos nós, embora partilhemos da mesma matriz ideológica, temos formas diferentes de abordar determinados temas, pese embora sempre, claro, que a base tem que ser a mesma, mas eu não tenho, portanto, eu falo por mim, um espírito, tenho um espírito combativo portanto, no fundo de retaliação política, no fundo de conversação, de negociação, mas sou uma pessoa, pronto, mais, ou seja... Mas o partido está preparado para esse reforço de confiança? Sim, nós estamos a reforçar os nossos quadros em back-office, já temos gabinetes de estudos que estão estruturados, tem havido uma transferência de pessoas muito importante, pessoas com um grande nível técnico, ao nível das diversas áreas, ao nível da própria cultura e identidade, ao nível da economia, ao nível de finanças, ao nível da justiça, e portanto, que nos vão dar um apoio permanente e um apoio precioso para realmente nós podermos defender as nossas causas e as nossas bandeiras. As eleições acontecem numa altura em que temos aí um PRR para ser executado, temos está a decorrer a digitalização das empresas, da nossa economia. É um momento crucial e se quisermos, decisivo para o que serão as próximas décadas do nosso país. Sim, eu acho que sim. E, acima de tudo, é importante as pessoas perceberem que é preciso mudar a página. Repare que nós não podemos, e isso é um dos grandes males do nosso país. Nós, ao longo destas últimas décadas, nós perdemos a nossa autonomia e a nossa soberania económica e financeira. Repare que nós vivemos constantemente de mão estendida para a Europa. Estamos sempre à espera que os PRRs e as bazucas venham a resolver os nossos problemas. E, portanto, nós, aquilo que devemos fazer, ao menos se os vamos receber, que os apliquemos de uma forma realmente justa e de uma forma efetiva. Ou seja, que consigamos capitalizar ao máximo esses recursos em prol da economia e em prol do desenvolvimento da própria nação. Isso é o mais importante. E, portanto, acho que é uma altura crucial para as pessoas apostarem, deixarem de estar acomodadas ao mesmo de sempre, que nos tem levado a isto que estamos agora, o mesmo de sempre que tem-nos levado a isto até agora, para realmente haver um volte-face, uma viragem de página, para realmente darmos um salto que é preciso dar. Rui Afonso, eu para terminar pedia-lhe que para quem não está a ver e ainda está indeciso quanto ao que deve fazer no próximo dia 30, o porquê de votar Chega nestas legislativas. Aquilo que eu apelo a todos é efetivamente perceberem que a questão atual do país é uma questão que tem a ver essencialmente com uma governação desgovernada por parte do Partido Socialista e por parte todos os partidos do arco de governação que realmente votaram as suas propostas e que realmente estamos neste momento num modelo falhado,
modelo de governação de um país que é um governo, que é um modelo falhado, e efetivamente apelo a todos que nos deem o voto de confiança no dia 30 para realmente podermos fazer a diferença em Portugal. Afonso, mais uma vez obrigado por ter estado connosco e uma continuação de bom trabalho. Muito obrigado, e obrigado a todos também por terem assistido. E assim que nos está a ouvir, mais uma vez obrigado por ter estado connosco e até amanhã.